Olá, meus irmãos, uma boa tarde, boa noite, da forma que vocês preferirem, né? Tá vendo o Evangelho, a leitura do Livro dos Espíritos, mais uma vez aqui agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade, né? Aos benfeitores amigos que nos assistem, que nos amparam, nos ajudam nessa acolhida de leitura, de aprendizado, né? E através do amor de Deus, de Jesus, agradecer e pedir forças, fé, perseverança, para que a gente possa cada dia mais estar conectado com as vibrações espirituais, para nós conseguirmos ajustar nosso planeta, né? Está vivenciando um momento tão difícil, né? Fatalidades, como dizemos, né? Que o próprio ser humano criou, que é o tema que nós estamos fazendo. E junto, esses benfeitores que nos assistem, os mentores espirituais, nosso pessoal, que nos amparam, nos intuem na leitura. E todo agradecimento à nossa Casa Espírita por essa oportunidade de ser instrumentos no nosso pequeno canal de evangelização espiritual e assim agradecendo, louvando e pedindo sempre a proteção de Deus, de Jesus, para que possamos fazer o nosso melhor. Gratidão. Obrigado, Senhor. Então nós estamos na Lei de Liberdade, né? No capítulo 10, falando da fatalidade. E as minhas questões são bem curtinhas hoje. Que a gente continua. A minha é 866. E Kardec pergunta aos espíritos: a fatalidade parece presidir os destinos materiais de nossa vida. Seriam, pois, o efeito do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportardes, mais te levarás. Aquele que passa sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos frouxos que permanecem estacionários. Assim, o número de infortúnios sobrepuja em muito dos felizes deste mundo, já que os espíritos procuram, na maioria da prova, que resulte a mais frutífera. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas, das vossas alegrias. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não seria então, senão, pela ausência da dor? Aí, Kardec nos fala das fatalidades, não parece que define os destinos materiais da nossa vida, e ele fala que nós escolhemos as nossas provas, os nossos desafios, as nossas provações. Se nós andarmos no caminho reto, na conduta espiritual, de amor de Deus, de Jesus, de vibração ao nosso próximo, ajudando, amparando, e as consequências vêm com dificuldades e apertos, ele fala que quanto mais rude for a nossa aprovação que a gente escolheu, mais a gente consegue evoluir, né? E a gente vê que está acontecendo tanta coisa no nosso mundo por causa do materialismo, né? Do apego do ser humano, de posse e guerras, aí a pessoa querendo impor a sua religiosidade, querer impor a sua condição para que o outro também siga, sendo que o nosso Cristo, nosso Pai misericordioso, nos deixou o livre-arbítrio de fazermos o que queremos, né? De não precisar sufocar ninguém a nada, porque nós escolhemos as provas para vir para o bem. Então ele fala que da forma que a gente escolhe, quanto mais materializados estivermos, mais abundância de sofrimento nós colheremos, porque fica na ociosidade, na ganância, no prazer do só eu que posso, só eu que consigo, eu posso viver e fazer o que eu quiser, não fazer nada se eu não quiser. Então ele fala que as pessoas que vivem na ociosidade também escolheram essa prova, né? E vai ser cada vez mais difícil para essas pessoas evoluírem, porque não desenvolve dentro dela, no íntimo, o dom de querer ajudar, de partilhar. Então já tem isso dentro dela mesmo, né? Então ele fala que a fatalidade só pode presidir mesmo por causa dos bens materiais, porque as pessoas encontram caminhos tortuosos a seguir e acaba passando dificuldade, né? A gente vê esses sequestros grandes que as pessoas pegam pessoas, né, que têm posses de tudo, né, e acabam prejudicando. A pessoa passa pela provação, é assaltada, é tanta coisa que a gente vê, porque não que ela quis que aquilo acontecesse, né, mas quanto mais abundância, mais as provações materiais de fatalidade acontecem com a gente, porque acaba sendo um ciclo que a gente vai caminhando para aquele destino de que aconteça isso conosco, né? Então a gente tem que estar muito na previdência, na oração, na vigília de proteger. Não é
pecado nós temos as coisas. Não, é muito bom, faz parte do nosso processo evolutivo, trabalhar, ser honesto, ajudar, amparar. Mas a gente vê as fatalidades acontecendo por causa do materialismo, né? As pessoas querendo roubar, querendo pegar, e assim as coisas vão se dificultando. E na questão 867, de onde vem a expressão nascer sobre uma estrela feliz? Velha superstição que ligava as estrelas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas têm a tolice de tornar ao pé da letra. Então ele fala assim, que a pessoa fala, porque nascer sobre a estrela, né? Nascer sobre uma feliz estrela, né? Que uma pessoa tem uma vida, vamos dizer, próspera, abundante, tem de tudo, vamos dizer assim, que a gente fala, aquela lá, a sorte vibrou para ela, a estrela dela brilhou, né? Nosso linguajar popular, e fala que tudo isso é tolice. Não tem nada disso, não tem nada a ser regido por isso, né? O que rege nós é a nossa conduta, é o nosso comportamento, a nossa maneira de dirigir as coisas na nossa vida. Primeiramente, sempre pondo Deus na nossa condição humana, não deixando que isso nos sufoque, nos deixe para lá na nossa caminhada, que o materialismo nos impera assim de forma que deixa a gente totalmente achando que não se importa com o outro. Então, quando a gente perceber que a nossa direção é o Criador, a nossa morada é a espiritualidade, nós vamos dar mais importância para as coisas pequenas, né? Então essa de que minha estrela brilhou e a do outro não brilha, é porque o outro não fez valer a vida dele por essa circunstância, né? Porque todos que andam pelo caminho de Deus, pelo caminho de Jesus, têm abundância, recebe o amor, recebe a misericórdia, recebe as bênçãos da espiritualidade amiga, porque quando a gente andando bem, tudo prospera para nós, porque nós temos paz espiritual, nosso comportamento é de paz, é de harmonização. Então, por que a gente fica querendo julgar o outro, que tem mais sorte, no nosso comodismo, ficar olhando e ver a vida do outro, cuidar da vida do outro, né? Falando que eles estão melhor, que deu tudo certo para eles e para eles não, que nós vimos nesse tema aí, né? E ainda eu vou dar ênfase da fatalidade mesmo. A fatalidade nada mais é a nossa maneira e conduta de seguir, de procurar caminhos tortuosos que possam nos prejudicar, que possam nos deixar distanciados de Deus. Aí sim buscamos situações mais difíceis, que nós vimos tanto falar nesse tema, de situações que acontecem. Por quê? Para quê? Tudo tem um desígnio, tudo tem um propósito. Mas da fatalidade em si, a própria leitura nos colocou. O ser humano se põe na condição da fatalidade. Fez as escolhas espirituais e materiais, né, de caminhar por esses propósitos que possam prejudicá-los e, enfim, deixá-los com que sofra as consequências daquilo que semeou. E é bem isso, né? Que a gente plantamos e colhemos aquilo que desejamos, né? Se nós vamos fazer bem, a gente vai continuar recebendo o bem. Se semearmos mal, vamos colher o mal. E também, às vezes, mesmo a gente caminhando no caminho de Deus, dos propósitos bons, pode acontecer certas coisas conosco, mesmo que não seja do agrado, e fala, nossa, mas a pessoa era tão boa, por que aconteceu? Aí vem a resposta. Estava no processo espiritual de depuração para passar para aquele propósito, para a evolução pelas escolhas espirituais que fizemos na encarnação. Pedimos algumas circunstâncias de dificuldade para passar, e aí temos que vencer e entender. Nada de julgamento nem questionamento. E sempre saber que a mão de Deus nos rege e nos cobre de proteção para aquilo que nós viemos fazer aqui, né? Então, em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, dos nossos benfeitores maior, agradecer por tudo, por todas as coisas que temos e recebemos, sejamos dignos irmãos do próximo e podemos fazer o nosso melhor na caridade, no amor e na partilha do nosso conhecimento. Obrigado à espiritualidade, aos benfeitores, amigos que nos assistem, que a luz, a paz, o amor de Deus envolva a todos, para que juntos possamos evoluir e entender tudo o que nós precisamos passar aqui na Terra. Que assim seja e graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. E até uma próxima oportunidade, meus irmãos, se assim Deus nos permitir. Meu abraço fraterno a todos.